Seguindo a nossa aula do curso de Lógica de Programação, agora aqui na linguagem Pascal, a 10ª aula, aula de estrutura de repetição. Eu preparei aqui 3 códigos para essa aula, então todos lá para download no site, lá na postagem da aula. É a aula 10, código 01, código 02 e código 03. Os 3 códigos, eles abordam a estrutura de repetição, as determinadas e as indeterminadas. E das indeterminadas, a gente tem aqui os dois casos, com a verificação no começo e a verificação no fim da estrutura de repetição. E o sistema que eu desenvolvi aqui para essa aula é um sistema de contagem de votos. Eu tenho lá 2 candidatos, né, alguma coisa, a presidência, prefeito, governador, etc. Eles têm aqui o código 1 para o candidato 1 e código 2 para o candidato 2. Vocês vão ver aqui no menu daqui a pouco. Você pode votar branco, pode votar nulo. E nesse primeiro exemplo aqui, como a estrutura de repetição ela é determinada, eu tenho que saber quantas pessoas vão votar. No caso, eu limitei essa pesquisa aqui para 10 pessoas. Bom, começando aqui, né? Eu tenho aqui definições de variáveis. Eu tenho aqui a variável contador, variável voto, cand1, cand2, branco e nulo. Todas são do tipo integer, ou seja, todas são do tipo inteiro. Números inteiros. Eu tenho aqui a variável contador, que é a variável que vai estar aqui na minha estrutura de repetição, né? A variável que está lá atrelada à estrutura de repetição. Eu tenho aqui a variável voto, que ela vai armazenar o valor do voto, né? Que eu vou aqui votar na minha opção do menu. Já vai ver aqui depois. Eu tenho cand1, que vai armazenar a quantidade de votos do primeiro candidato. Cand2, ela vai armazenar a quantidade de votos do segundo candidato. Branco, ela vai armazenar a quantidade de votos aqui, votos brancos, né? E nulo vai armazenar a quantidade de votos nulos. E aí eu começo aqui, né? Defino aqui que todas aqui começam com 0, ou seja, minha pesquisa está zerada, meus dados estão zerados. Então aqui com a pesquisa, acabei de começar ela, ou seja, ter o 0 para todo mundo. E eu tenho aqui, ó, for, né? A variável recebe 1 até 10, faça begin, né? Porque eu vou fazer mais de uma instrução. Então essa aqui já é a estrutura básica da estrutura de repetição, né? Determinada na linguagem Pascal, ou seja, o for. Eu tenho aqui, contador recebe 1, vai até 10. Ou seja, de 1 a 10, ele vai fazer 10 vezes a mesma coisa. Primeiro, limpa a tela. Segundo, vai exibir um menu para mim, né? Com o menu, eu tenho lá, em qual candidato você votará? Eu tenho aqui, ó, nomes fictícios. Caso existam pessoas com esses nomes aqui, candidatos, no caso não representa nenhum candidato na vida real. São pessoas que eu pensei aqui, né, que eu inventei esses nomes. José Paulo Barbosa, digite 1. A pessoa vai digitar 1 e vai dar Enter. Marcos Gomes Peixoto, vai colocar 2 e vai dar Enter. Se for branco, né, ele vai, você coloca lá 0, é um voto branco. E voto nulo, qualquer opção que não seja nenhuma dessas aí. Eu tenho aqui um write, sem CLN, né? Para poder ele não descer a linha e ficar ali ainda aqui na linha. Para quando eu digitar, ela digitar nessa linha a opção escolhida. E aí, aqui que eu vou, no caso, escolher minha opção. Por fim, eu vou ter aqui uma verificação da minha estrutura de repetição. Eu vou até corrigir essa linha aqui, que essa linha aqui ela é de outro exemplo. E aqui eu tenho uma estrutura condicional encadeada aqui, né, para tratar a contagem dos votos. Se a pessoa votou no 0, ela vai aqui, ó, incrementar a variável aqui, ó, branco, ou seja, a pessoa votou branco. Se não, se ela votar no 1, eu vou aumentar aqui a quantidade de candidatos do candidato 1, na verdade. Se ela votou no 2, eu vou incrementar aqui, ó, na variável cand2, candidato 2, ela vai estar sempre acrescendo em 1. Se não, ou seja, não é nem 0, nem 1, nem 2, ou seja, é qualquer outra coisa, eu vou votar aqui, ó, nulo. Né? Nulo aqui vai ser incrementado em 1. Ele vai fazer isso aqui 10 vezes. Por que eu sei que é 10 vezes que ele vai fazer isso aqui? Porque eu tenho esse begin, ele tem um end aqui, né? E tudo que está delimitado entre esse começo e esse fim vai ser executado. Por fim, eu vou limpar a tela uma última vez e vou mostrar o resultado da pesquisa. Eu tenho aqui José Paulo Barbosa, candidato 1, no caso cand1, perdão. Vai mostrar aqui a quantidade de votos, né? E por fim aqui, votos, ou seja, vai dar aqui José
José Paulo Barbosa, digamos que ele tenha 3 votos, vai ter aqui 3 votos. Marcos Gomes Peixoto, eu tenho aqui, digamos que ele recebeu 5 votos, vai ter aqui, ó, 5 votos. Votos brancos, digamos que eu tenho aqui 1 voto, aí aparece aqui, ó, 1 voto. E votos nulos, aqui digamos que eu tenha 1 também, né, para totalizar 10, eu tenho 3 mais 5, 8 mais 1, 9 mais 1, 10, então digamos que tenha sido 1 voto nulo. Ele vai mostrar aqui, ó, votos nulos, 1 voto. E por fim aqui eu tenho um total de votos. Como é que eu sei qual é o total, né? É mais fácil você dizer que é 10 porque eu sei que é 10, mas caso eu tivesse interrompido por alguma razão essa estrutura de repetição, ela não tivesse sido executada 10 vezes, ela mostraria a partir disso aqui a quantidade de votos que foram feitas. Como é que eu sei qual a quantidade? Somando todos os valores que receberam votos ou não. Cand 1 mais Cand 2 mais branco mais nulo, ou seja, as 4 possibilidades de voto, compõem a quantidade total de votos. Esse eu vou executar aqui, ó, Ctrl F9. Eu tenho aqui, ó, limpo a tela e ia perguntar. A opção escolhida, digamos que eu queira voltar logo aqui um branco, 0. Já fui ali, já limpou a tela, né? Já pressiono novamente. Segundo instante aqui da estrutura de repetição, eu estou no instante 2. O contador agora é 2. Eu tenho aqui, ó, 3, voto nulo. Digamos que eu vote aqui no José Paulo e vote de novo nele. Já passei 4 instantes da estrutura de repetição, estou agora aqui no 5º instante. Eu vou botar aqui agora 7, que é um voto nulo, um branco, um para Marcos Gomes, outro para Marcos Gomes e um para José Paulo. E por fim, mais um branco. Eu tenho aqui o total de 10 votos, né? E aí eu tenho aqui, ó, José Paulo Barbosa recebeu 3 votos, Marcos recebeu 2 votos, votos brancos foram 3 e votos nulos foram 2. Ou seja, isso aqui ilustra, né, o exemplo aqui de uma estrutura de repetição determinada. Quando eu sei aqui quantas vezes eu vou repetir. Só que eu não sei quantas pessoas responderão a minha pesquisa, ou caso se aqui seja uma pesquisa, ou caso seja um sistema de urna eletrônica, eu não sei quantas pessoas ali vão, né, vão ali preencher, né? Que tem gente que falta, tem gente que não responde a pesquisa, então eu não sei quantas pessoas vão responder a pesquisa, vão votar aqui nessa pessoa. Então, para isso, a gente usa uma estrutura de repetição indeterminada, que é o que eu vou mostrar agora aqui, nesse segundo e terceiro exemplo. Esse aqui é o exemplo com estrutura de repetição indeterminada. Ele faz quase a mesma coisa que o exemplo anterior, só que a gente não restringe a quantidade de pessoas que vão estar dentro dessa pesquisa ou dessa votação, né? E aí o que acontece? Eu já tenho aqui uma diferença com relação às variáveis, logo comparando com o exemplo anterior. Eu não tenho uma variável de contagem, no caso, uma variável contadora aqui, que está atrelada à estrutura de repetição, porque a minha estrutura de repetição indeterminada, ela não precisa disso, ela precisa de uma condição para que ela ainda continue ou pare. Ela não tem ali uma variável, ela não precisa de uma variável que vai ser, no caso, incrementada a cada instante da estrutura de repetição. Então, eu já não tenho aqui a variável de contagem. Eu tenho aqui as inicializações das variáveis, né? Ou seja, elas começam aqui com o valor 0, ou seja, precisa estar zerada. Eu tenho aqui uma estrutura de repetição. Enquanto o voto for diferente de 1, o que significa isso aqui? Isso aqui é, no caso, a condição para que eu esteja dentro da minha estrutura de repetição. Caso a pessoa coloque menos 1, ela vai sair. Por quê? Isso aqui seria uma coisa meio que secreta para quem está fazendo a pesquisa, quem está fazendo aqui o sistema da urna, que é a pessoa vai poder colocar 0, 1 ou 2, né? São as 3 opções do menu, ou qualquer valor diferente acima disso aí para você validar como nulo. Agora, se você colocar menos 1, você encerra esse sistema. Então, você pode fazer essa pesquisa ou essa votação com quantas pessoas você quiser, com nenhuma ou com infinitas. Você pode, né, a partir do momento que você dá uma condição de que você tem que digitar menos 1 para terminar, você pode ficar incrementando valores, ou seja, você pode estar lá agregando valores lá às variáveis na contagem das votações, e
só parar e sair quando você bem quiser, quando colocar -1. E aí, quando você colocar -1, aí sim ele vai sair daqui. Por quê? Porque aqui eu só tô aqui dentro quando eu for diferente de -1. A partir do momento que eu for igual a -1, eu já saio. E por que eu coloquei aqui que voto é igual a 0? Se eu não colocar isso aqui, ele já não entra nessa estrutura de repetição. Ou seja, voto ele tem que ser igual a 0 ou qualquer outro valor diferente de -1, só para ele entrar aqui na estrutura de repetição. Tanto que se eu apagar voto daqui, eu não ter essa linha daqui, apagar isso aqui, ele não executa esse programa, ele não vai entrar nessa estrutura de repetição. Então a gente coloca qualquer valor aqui, só para ele entrar na estrutura de repetição e aí fazer o que a gente quer. Fiz a mesma pergunta, li aqui na variável voto, e aí eu tenho aqui, ó, se voto for diferente de -1, ou seja, eu só vou fazer isso aqui, só vou, no caso, agregar valores, fazer aqui minha estatística, se o valor for diferente de -1, aí ele vai fazer, ó, se voto é igual a 0, voto branco. Se voto é igual a 1, candidato 1. Se for voto 2, candidato 2. Se não, é voto nulo. Ela vai incrementar aqui as variáveis para a estatística. E aí, enquanto eu tiver nesse laço aqui, ó, a partir do momento que eu colocar -1, ele já não faz isso aqui. Quando ele chegar aqui, que voltar para cá, ele deu aqui que é -1, né? Volta igual a -1, ou seja, já não pertence mais a essa condição. E aí ele termina o programa e basicamente faz a mesma coisa que a gente tinha feito da outra vez, né? Mostrar aqui a estatística gerada por esse programa. Vou compilar aqui, ó, Ctrl F9. A gente vai ver qual é o resultado disso aí. Eu tenho aqui 2. 1, 2, 0. 4, 1, 2, 0, 7. Estou colocando valores aleatórios. 1, 2, 0, 4, 2, 3, 2, 9. Coloquei valores aleatórios, não fiz nenhuma contagem, voltei vários nulos brancos 1 e 2. A partir do momento que eu coloco aqui -1, ele, ó, encerra. Já não me dá mais, no caso, a possibilidade de escolher alguém. Ele mostra aqui, ó, que o José Paulo Barbosa recebeu 3 votos, Marcos Gomes recebeu 6, foram 3 votos brancos, 5 nulos, total 17, que é justamente a soma dessas contagens. 3 mais 6, 9, mais 3, 12, com mais 5, 17. Ou seja, o mesmo programa, com a pequena diferença de que eu posso agora ter quantos, no caso, respondentes eu quiser, e no final eu tenho uma estrutura, no caso, uma condição para que essa pesquisa, essa votação seja finalizada, e ele me mostra a estatística gerada por isso aqui. E por fim aqui temos o terceiro exemplo, que faz a mesma coisa que esse exemplo que eu mostrei agora, só que a condição ela é verificada no fim do programa, no fim da estrutura de repetição. Nesse exemplo aqui, há uma pequena diferença com relação aqui à inicialização das variáveis. Ou seja, eu não vou precisar definir um valor, né, para a variável voto, já que é a variável que está aqui na minha verificação da condição. A gente vê aqui, ó, essa aqui é a condição, né? Eu não vou precisar definir um valor inicial para ela. Por quê? O que é que a gente viu no vídeo teórico? A estrutura de repetição aqui indeterminada com verificação no fim da estrutura, ela permite que tudo que foi delimitado nela faça pelo menos uma vez, no caso, seja executado pelo menos uma vez. E aí depois que ela vai verificar se ele permanece ou não na estrutura de repetição. Ou seja, voto pode começar com 1, 2, 3, 4, ou qualquer valor, ou nenhum valor, que ele vai aqui, ó, ser preenchido, ele vai ser atribuído um valor nele durante a estrutura de repetição, né? E aí ele faz aqui a mesma coisa, ele mostra as mesmas opções, a mesma estrutura condicional aqui do exemplo anterior, que é se voto for diferente de -1, aí sim que ele vai poder gerar estatísticas. Só que qual é a diferença? Eu vou repetir, né? Repeat. Não preciso de begin end. Eu vou repeat, isso aqui, no caso, repetir until, ou seja, até que voto seja igual a -1.
Ou seja, ele faz o inverso da estrutura repetição com relação à condição. Se lá eu faço enquanto não seja menos 1, aqui eu faço até que seja menos 1. Então, no repeat until, a gente faz aqui, ó, a verificação positiva aqui, ó. Quando for igual a menos 1, aí ele já não vai mais ficar aí. E se eu for executá-lo aqui agora, ó, eu tenho aqui, ó, 8, 1, 2, 1, 1, 0, 5, 1, 2, 6, 1, 1, 0, 9, 2. Coloquei menos 1, ou seja, a condição lá era que até que seja menos 1. Então, coloquei menos 1, então ele não vai mais repetir. Quando eu colocar menos 1 aqui, ó, ele vai mostrar aqui a estatística. 6 votos para o primeiro candidato, 3 para o segundo, 2 brancos e 4 nulos. 6 mais 3, 9, 9, 2, 11 e 4, 15. Ou seja, aqui a gente encerra aqui, né, esse assunto de estrutura de repetição. Fica a lista de exercícios com várias questões para vocês fazerem, questões de todos os tipos, para vocês exercitarem. Na próxima aula, a 11ª aula, aula sobre vetores, a gente vai, no caso, mostrar as respostas com os códigos lá para vocês baixarem dessa aula daqui. E boa sorte, bons estudos para todos.